Muito bem-vindos ao podcast de Memória, que faz parte do projeto Preservar a Memória Esquecida. Este é o primeiro episódio com o Sr. Joaquim Tavares, que já desde agora agradeço a sua presença e ter aceito o nosso convite. Agradecemos também à União dos Combatentes de Évora por nos ter cedido este espaço. Também de acrescentar que este podcast tem a promoção do Instituto Cultural de Évora, o ICE, e o apoio do IPDJ. Antes de mais, quero fazer aqui um pequeno disclaimer que com este podcast não queremos transmitir nenhuma mensagem política, é apenas para preservar a memória dos antigos combatentes e as suas opiniões que tiveram na altura e das pessoas que viveram os acontecimentos. E sem mais demoras, Sr. Joaquim, bem-vindo. Obrigado. E começo por perguntar, como a temática é sobre o 25 de Abril e a sua experiência quando regressou, como é que soube do golpe? Porque o senhor esteve em Angola quando aconteceu o 25 de Abril. Correto. Nós viemos a saber deste golpe de Estado do 25 de Abril, talvez no dia seguinte começou-se a falar, no terceiro dia, já havia quase uma certeza, ao fim de uma semana havia uma consolidação dessa realidade. Porquê? Porque chegam pessoas que vêm de Luanda e que tinham terminado as suas férias, começamos um diálogo já numa construção praticamente de um mundo novo, com algumas dúvidas se esta situação teria sido consolidada, mas no nosso futuro já se adivinhava uma vida melhor, outras condições, etc. Estavam receosos, mas com esperança. Exato, o que se evidencia mais nessa altura acaba por ser uma dúvida que já era presente, se o nosso regresso seria possível ou não. Poderíamos ter lá ficado, embora já estivesse em curso uma revolução e uma mudança de regime. Sim, e a sua reação imediata e dos seus companheiros? A nossa reação foi de grande alegria, porque a nossa conversa entre todos os companheiros, ou quase todos, era de facto pensarmos qual o futuro para nós, qual o futuro para a nação, qual o futuro para a continuação de uma guerra que não se sabia quando terminava, não é? E pensando sempre nesta mudança que acabou por ser depois uma evidência. Nós já conhecíamos a primeira tentativa, falhou, foi aquele princípio. Sim. Que aconteceu nas Caldas da Rainha. Sim. E comentávamos muito isso. Para vocês, se calhar, já era o quando e não o se ia acontecer. Pois, exatamente, quando era evidente, porque entre nós havia uma camaradagem muito próxima. Além da camaradagem que existia entre nós, havia um diálogo sempre constante com os nossos companheiros que eram africanos. Todas as regiões de Angola, não é? E isso eram conversas muito interessantes que nós tínhamos, de uma grande abertura. Sim. Ninguém tinha medo de ninguém, nem de nada, porque estávamos ali circunscritos a um espaço em que tínhamos a nossa... É interessante ver, porque no Exército haver essa grande abertura, ou pelo menos no seu caso haver essa abertura,
Só que na sociedade não havia essa abertura, ainda era daqueles, nos clubes noturnos, era muito por baixo da mesa, que ainda se falava desse assunto. Por isso é muito interessante ver esse paralelismo. Mas o Sr. Tavares estava a dizer que pronto, não sabia quando é que a guerra ia acabar, e de facto isso foi uma realidade quase, se tornou efetiva, porque o senhor esteve sob cerco, quase cerco de tropas dos movimentos de libertação, já depois do 25 de Abril. Sim. Pois, eu tenho aqui uma... pronto, isto é já de 74, 1 de maio de 74, em que refere aqui assim... generalidade, MPLA. Não se confirmou a efetivação da segunda fase da grande ofensiva anunciada por este movimento, conforme dito numa notícia recebida pelo Comando e referida pelo CIR anterior. A grande ofensiva já não se realizaria nessa altura, pelo que se confirma outra notícia. Continua a ser a intenção desse movimento isolar uma parcela de Cabinda com vista à sua exploração internacional. Notícia recebida refere a intenção deste movimento estabelecer em TN, em território nacional, em Quissaca, Boma, Lubinda, um paiol e uma base. No subsetor do Belize e na região do Caio Gambo, o inimigo executou 2 emboscadas às nossas tropas. Também se tem revelado a sua presença em contactos com a população. 2 notícias que recortavam referiam a entrada de 2 grupos de inimigo, num total de 150 elementos, para atuarem no Sangamongo e no Lualé. Pronto, esses grupos iriam atuar... Este documento vem de onde? Peço desculpa. Não, este documento é um documento do Arquivo Histórico Militar. Então temos aqui o Sangamongo e temos aqui o Lualé. Isto aqui é a fronteira com a República Democrática do Congo. Okay. Pronto, quer dizer, eles tinham 150 homens para tentar capturar esta zona toda. Pronto, é o tal objetivo que aqui se refere. Pronto, o nosso apartamento era este Sangamongo e o Lualé, pronto, era uma região muito próxima de nós. Sim. O comando de batalhão estava localizado aqui no Luxau. Depois nós tínhamos sempre um pelotão destacado no Miconge, que era nesta zona do batalhão. Eram rendidos de 2 em 2 semanas, um pelotão destacado aqui na frente do Miconge. Okay. E pronto, já provamos que efetivamente as forças de libertação estavam ativas militarmente contra as forças portuguesas. Sim. E o senhor foi cercado no... Como é que chama? Peço desculpa, a localidade onde foi cercado? Nós quando houve esse ataque ao Caio Gambo, que referi da última vez, pronto, é uma situação diferente e estamos noutra data. Estamos em 73, estamos em 1973. Aqui, esta ofensiva que estaria a ser programada era já em maio de 74. Ok. Está bem? Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação a... Não, quero acrescentar que, de facto, a partir desta data do 25 de Abril, todo o movimento foi cada vez mais intenso. Sim.
Está a haver colocação de mais campos de minas, inclusive acontece aqui uma outra situação. A partir de março de 1974, antes do 25 de Abril, o inimigo usou mísseis de 122 milímetros que em junho de 74, isto já em junho de 74, atingiram o Batassano, que era o comando de batalhão onde estava localizado, atacando com grande poder de fogo os vários aquartelamentos das nossas tropas. Depois houve operações da nossa parte, que era o Mundo Novo, Iónio, Oxalá, ICOM 3, ICOM 2, ICOM 3, e isto andamos aqui até agosto de 74, sempre com grandes operações para tentar travar estas ofensivas. Ou seja, ainda estavam em conflito ativo. Eles estavam sempre em movimento, Sim. quer dizer, eles estavam sempre em movimento. Só que nós aqui neste aquartelamento do Sangamongo tínhamos uma particularidade, quer dizer, estávamos muito próximo da fronteira, mas estávamos numa zona em que não era também muito fácil, ou era de facto um número brutal de pessoas que nos iam ali atacar, não é? Sim. Mas não era muito fácil, porque nós ali tínhamos 14 cães e cada movimento exterior daquilo dava logo sinal, não é? Sim, é. Dava sinal e nós repostávamos. Nós tínhamos artilharia, tínhamos um pelotão de morteiros. Sim. Estávamos bem protegidos. Estávamos bem protegidos. Aquilo era uma cratera, tínhamos as trincheiras, tinha uma trincheira a toda a volta. Sim. E as condições que nós tínhamos, de facto, eram essas. E, a partir, de facto, desta data do 25 de Abril, nós, se tínhamos muito cuidado, os cuidados foram redobrados. A partir dali, nós começámos a ter muito mais cuidado, porque percebemos que estaria a caminho um processo, porque no projeto do 25 de Abril está escrita a descolonização. Exatamente. A partir dessa proposta, dessa realidade que se pretendia que se concretizasse, nós apercebemos e já sabemos que em todos os processos deste tipo intensificam-se, a guerrilha intensifica-se muito mais quando se está a aproximar uma situação de negociação, de transferência de poderes, etc. E não soube de nenhum cessar-fogo que tenha havido com algum dos movimentos. Pois, é assim, eu há poucos dias, e tenho andado a pensar nisso, que para mim era importante, que era tentar lembrar-me do nome que eu tinha ouvido falar e que era um guerrilheiro treinado no MPLA e era um homem, era um grande comandante. E eu não me lembrava do nome, e há dias veio-me à memória que é João António Lubota. Este homem era um guerrilheiro do MPLA, era um guerrilheiro talvez dos mais bem treinados, dos melhores treinados. Ele deu formação aos militares do MPLA, etc. A partir de determinada altura, esse homem sai das fileiras do MPLA e entra na tropa portuguesa. Porquê? Porque ele tinha interesse não em seguir aquilo que se comentava no interior do MPLA, essencialmente naquela região, que era que a Binda não era independente, que a Binda seria integrada no todo de uma Angola. E não fazia sentido, e nem faz sentido nenhum, porque está bastante afastada. As condições, segundo me parece,
também não são, se calhar, muito favoráveis. E pronto, e as pessoas daquela região não tinham, se calhar, grandes afinidades ao MPLA, ou tão grandes afinidades, não é? Pois, como o resto de Angola poderia ter. Exatamente, pronto, e então começa-se a notar isso. Pronto, nós tivemos conhecimento que surge depois a Frente de Libertação de Cabinda. Pronto, e isso aí depois é outra história. A Frente de Libertação de Cabinda começa a fazer chantagem com a Galp Company, com outras empresas com poder, pronto, capturando pessoas aqui e ali para trocarem valores, etc, para haver um financiamento desse movimento, pronto, e as coisas começam a estar já um bocadinho não, se calhar muito divididas naquele setor. Muito divididas e muito tensas, imagino. E muito tensas. E pronto, o senhor passa por essas tensões todas, não só com a Frente de Libertação de Cabinda, mas também com o MPLA, com os vários ataques que são feitos pelos movimentos ainda depois do 25 de Abril. E em que altura é que o senhor recebe ordem de regresso para Portugal? Ora bem, nós não recebemos logo ordens de regresso para Portugal. Acontece que todo o processo para podermos ser rendidos por outro batalhão começa a ser um pouco demorado. Sim. E nós começámos a ter já uma pressão brutal e uma impaciência já interminável, porque, pronto, além de termos passado o que passámos naquele território, estávamos a ultrapassar já um timing que era previsível. Ora, cada dia que passava aquilo era uma loucura já, nós já não suportávamos estar naquele lugar, e então, pronto, aguardávamos, tentávamos entre todos um diálogo mais pensando no futuro, não é? Sim. E tentando ultrapassar e pronto, e sempre na expectativa de uma rendição que fosse breve, não é? Se calhar já estavam com aquela mentalidade de 25 de Abril aconteceu, queremos que isto se dê o mais rápido possível, a independência se dê o mais rápido possível para nós voltarmos. Pois, quer dizer, eu sempre pensei que fosse possível, neste período do pós-25 de Abril, de haver ali uma aproximação, de haver um diálogo, nós podermos transferir as nossas bases, não é? O nosso território que estávamos a defender, de podermos entrar em diálogo e passarmos o testemunho. Eu acho que fazia muito mais sentido, não é? Por um lado, poderíamos ter um diálogo com essas pessoas, poderíamos dar informação de zonas do território que estavam minadas e que eles podiam iniciar uma desminagem, sei lá, mil e uma coisas que eles não conheciam do território e que nós conhecíamos e que iria beneficiar bastante ambas as partes. Pronto, acho que era gratificante para nós termos um diálogo com essas pessoas, elas darem conhecimento de quem nós éramos ou de quem nós fomos para eles, não é? E vice-versa. Acho que era uma atitude que para mim sempre pensei que fosse possível. Sim, o que eu estava a querer dizer é que faltou não só o diálogo militar para a rendição e para a troca de informações do terreno, de equipamentos e etc., mas também uma troca de conhecimentos, digamos, mais amigáveis entre combatentes, mais social entre combatentes. Exatamente, que era fundamental. Era fundamental. E porquê? Porque, pronto, são
são tropas que estão ali para conquistar um território que se diz ser deles, não é? Nós, a partir daquela altura, sabendo que o caminho seria esse, acho que fazia muito mais sentido, como é que é dizer, proporcionar esses encontros. Sim. Pronto, encontros com intermediários, com pessoas que fossem independentes, até podiam ser de outros países, não é? E chegar ali e pronto, e apresentava-se um comandante, uma companhia, e pronto, e havia um diálogo entre nós. E a partir daí, acho que se começava a construir um mundo novo. Sim, uma maior carga de informações poderia resultar noutras consequências que... Pronto, exatamente. O que se começou depois a falar, e nós começámos depois a perceber, era que não eram tão unidos assim como pareciam. Sim. Pronto, e depois no meio desta estrutura toda militar, havia muitos estrangeiros. E esses estrangeiros estavam ali com outros interesses. Pronto, havia cubanos, havia russos, havia chineses, todas essas pessoas levitavam naqueles movimentos de libertação. E com que interesse? Nós depois, mais tarde, viemos a saber, foram tirados autocarros, foram vistos a circular em Cuba, desapareceram barcos, e por aí fora, quer dizer, e bens e, sei lá... O interesse próprio. O interesse próprio, quer dizer, aquilo depois começa a ser um salve-se quem puder, e cada um que se conseguir ir buscar isto ou aquilo ou outro, pronto, e começa um novo conflito, muito mais grave do que o outro, sim, do que o anterior. Começa a luta entre os próprios movimentos. Exatamente. Que infelizmente dura durante várias décadas. Exatamente. Pronto, e agora focando aqui mais no Sr. Tavares, quando é que regressa a Portugal? E como é que foi feito o processo de reinserção social? É assim, nós em agosto, acho que foi de 29 ao 30 de agosto de 1974, nós recebemos uma mensagem para sairmos do Sangamongo. Sim. Pronto, porque iríamos ser rendidos. A partir dessa altura, pronto, há um preparar do nosso material individual para fazermos essa deslocação. Volto um bocadinho atrás, nós talvez aí em julho fomos informados que o material que nós quiséssemos trazer, porque praticamente cada um de nós, as oportunidades que tínhamos de ir à cidade de Cabinda ou alguma aldeia ali muito próxima, nós íamos comprando peças de artesanato feitas por eles, não é? Quase todos nós trouxemos algumas recordações, esculturas, peças feitas em bambu e pintadas, tecidos que se utilizavam lá, pronto, imensas coisas, cada um de nós trouxe. E depois, pronto, como as madeiras ali eram fantásticas, os caixotes que nós construímos, aquilo eram caixotes que tinham 1 metro cúbico, e então construímos com madeiras de boa qualidade, não é? Para que, quando chegasse cá, pudéssemos aproveitar ou para fazer molduras, etc. E então, durante esse período, nós fomos construindo os nossos caixotes e guardando neles, pronto, as nossas recordações, as coisas que nós tínhamos, para regressarmos a casa com elas. E então, esse material é depois recolhido em vários caminhões. Quando havia o abastecimento da MVL, os caminhões depois regressavam vazios, não é? Passavam pela companhia e levavam esses caixotes
para junto de um barco da Marinha Portuguesa, para depois nos serem entregues aqui. Pronto, aquilo depois eram transportados via comboio e eram entregues a cada um de nós. Pronto, isso é aquela parte dos bens que nós tínhamos, etc., e das coisas que adquirimos lá. A outra parte, pronto, era o material que nós tínhamos para o dia-a-dia, não é? Era alguma roupa civil e todo o material militar e as coisas de higiene pessoal foram as poucas coisas que restaram para aquele mês de agosto e os meses que seguiram até outubro. Pronto, como lhe disse, nós depois, se calhar nos primeiros dias de setembro, nós saímos em direção a Luanda. Aquilo foi interessante, as horas antes de nós sairmos ali do apartamento. E porquê? Porque nós tínhamos laços, quer dizer, pronto, quem gosta de animais não sabe o que é isso, não é? Mas quem gosta de animais, e naquele caso concreto eles faziam parte das nossas vidas. Os cães que foram... Eram 14 cães. Os cães andavam numa agitação brutal, porque estavam a perceber que alguma coisa se passava da normal. Qualquer coisa que se passava ali de estranho, não é? E pronto, e nós tentando fazer as coisas o mais calmo possível, fomos preparando tudo para ir colocando em cima dos carros e não sei o quê. Agora, de facto, pronto, deixámos um lugar onde tivemos ali tanto tempo e deixámos, pronto, aqueles animais que, pronto, passámos para os outros companheiros, porque aquilo era uma proteção, não é? Sim. Aquilo fez-me imensa impressão. Todo esse processo. Foi uma grande perda por si, não só pela segurança, mas se calhar de algum companheirismo. Sim. Pronto, e depois, quer dizer, inicia-se a viagem de regresso. Pronto, essa viagem de regresso, nós vamos com o objetivo já de, pronto, ganhar o máximo de tempo possível, porque o nosso interesse era chegar a esse navio de guerra. E no meio dessa situação toda, pronto, acontece que nós íamos, conhece certeza bem qual é a alimentação a nível de uma deslocação deste tipo, que é a ração de combate. Sim. Pronto, íamos à ração de combate e quando chegámos ao Porto de Mar, pronto, entramos numas lanchas rasas, que é pronto, são uns barcos praticamente sem proteções laterais. Sim. Íamos ali aos magotes em cima daquilo, em direção ao navio de guerra. Pronto, o navio de guerra, pronto, à distância que nós estávamos do navio, que ainda era razoável, o navio parecia mais pequeno, não é? Mas quando chegamos ao pé do navio, era uma peça grande e tinha uma característica que parecia um navio dos piratas. Tinha aquelas redes, aquelas grelhas, para nós subirmos com as malas na mão, para subirmos aquilo a pulso. Era uma mala e algum equipamento. Pois, exato, era uma mala pesadona e um saco, e nós lá íamos a escalar aquilo para cima, uns ajudavam lá em cima, pronto, houve malas de alguns amigos que caíram ao mar, e pronto, episódios desse género. Pronto, depois entramos nesse navio de guerra. A viagem era 2 dias e meio, com paragem em Santo António do Zaire, e chegamos a Luanda. Pronto, a Luanda, a IEX está ao 25 de Abril. Está a ver, a IEX está ao 25 de Abril, quer dizer, nós íamos já a explodir pelas costuras. Nós tínhamos que festejar o nosso 25 de Abril. Porque, efetivamente, vocês não conseguiram festejar porque não estavam em serviço. Não, e nem tínhamos público. E precisávamos de público para festejar. Pronto, então,
quando chegamos ao Porto de Mar de Luanda, estavam à nossa espera uns caminhões com umas paliçadas altas. Sim. Pronto, e nós colocámos as malas lá dentro, praticamente só se viam as cabeças. Epá, a malta, quando os carros começam a fazer barulho e a seguir em direção ao quartel de engenharia, epá, e nós começámos a gritar viva ao 25 de Abril. Sim. Epá, porque merecíamos isso, está a ver? Sim. Nós merecíamos isso. Era a melhor condecoração que nos podia ser dada, era o nosso grito de dizer viva ao 25 de Abril, que era a nossa libertação. Sim. E à partida iria trazer melhores condições de vida àquelas pessoas que ali viviam. Não é? E a vocês? Pronto, e a nós também, pronto. Mas esse momento teve o seu término, não é? Quando chegamos ao quartel de engenharia, pronto, e aí temos uma outra missão, que era fazer proteção à cidade de Luanda. Sim. Pronto, essa proteção traduzia-se no quê? Pronto, nós tínhamos uma escala de serviço e cada pelotão, ou cada conjunto de pelotões, estava de serviço em determinado dia. E nós, em função dessa escala e das más condições que esse quartel de engenharia tinha, nós resolvemos alugar um apartamento cá fora, na cidade de Luanda, que era precisamente na Avenida dos Combatentes, ao final da avenida, que dava para o bairro Marçal, que era o bairro mais problemático de Luanda. Okay. Pronto. E nós vivíamos nesse apartamento. Éramos três companheiros, 3 amigos, que conseguimos emprestadas 3 camas, vieram desse quartel de engenharia, colchões, e pusemos lá nesse apartamento. Pronto, e o tempo que tivemos lá, fazíamos serviço no quartel de engenharia que nos transportava de viatura, e então percorríamos toda a fronteira da cidade de Luanda, que tinha uma rede. A cidade estava toda protegida com rede e havia apenas as cancelas de passagem com aqueles postos de proteção. Depois a nossa vida em Luanda, pronto, começa a ser uma vida mista, de militares e simultaneamente também com o papel de civis, a desfrutarmos a cidade, a desfrutarmos a praia, a desfrutarmos os restaurantes, as comidas. Pronto, era um bocadinho já por aí, não é? Sim, e consegui ter uma vida um pouco mais normal, entre aspas. Sim, já não fazia há muito tempo, com certeza. Sim. Nós tínhamos o privilégio, pronto, e nós éramos 3 amigos, alugámos aquele apartamento, alugámos um automóvel, está a ver, e tínhamos essa liberdade estava até, na altura, como militar, estava lá o meu cunhado na base aérea de Luanda, que às vezes nos convidava para jantar, e ali havia mariscada, e o marisco era baratíssimo. Pronto, e tínhamos outras coisas, íamos a uma praia onde havia um género de uma parte privada, que era a Barracuda, e havia um restaurante, o Mandarim, e outro restaurante, que era o São Jorge. Pronto, e nós desfrutávamos essas coisas, que durante N tempo nunca tivemos esse privilégio. E foi graças a tudo o que conseguiram ter. Há algum evento em específico que nos queira contar? Pois, quer dizer, durante essa situação, esse tempo que lá estivemos, em Luanda, pronto, aconteceu essa parte interessante, não é? Sim. Em que nos divertíamos, íamos a discotecas, a bares, a casas de fado, pronto. Nós percorríamos aquilo, a noite de Luanda, nós vivemos muito intensamente a noite de Luanda. Mas depois, nas nossas deslocações noturnas, que nós nunca tínhamos hora de deitar, aproveitávamos bem, também presenciámos coisas terríveis, não é? Chegámos a estar no cinema de São Jorge
e estarem a bombardear o cinema, pronto, fugirmos e estarem pessoas feridas cá fora e não sei o quê. Pronto, por vezes íamos pronto, num bairro assim mais fora do centro de Luanda, e entre os guerrilheiros das várias fações lutavam quase até à morte, entre aspas, sem armas, só ao murro e pontapés e não sei o quê. Eu nunca tinha visto lutas assim, uma coisa inexplicável. E depois o que é que acontecia? Quem é que controlava isso? O exército. Eram as brigadas mistas, que era Marinha, Polícia Aérea e Polícia Militar. Okay. Pronto, quando eles chegavam, eram, por exemplo, 3 animalgos, eles tinham que parar aquilo. Aí paravam, às vezes, em situações já em que a pessoa que estava já em perigo de vida, não é? O que estava pior estava em perigo de vida. E o que não estava em perigo de vida ficava porque levava ali também umas boas cacetadas, porque quer dizer que era um indivíduo perigoso que andava por ali, não é? Claro que houve essa tensão muito vista, muito à flor da pele entre os movimentos de libertação e nós temos muita ideia que foi só no interior dos territórios, mas pelo testemunho do Sr. Tavares foi também nas próprias cidades. Pois, exato, e nas cidades o que é que se notava já naquela altura? Era a fuga de todas as pessoas que viviam fora de Luanda a entrar na cidade. Pronto, e então o que é que nós verificávamos diariamente? Era o câmbio, chamado câmbio, que as pessoas, pronto, nós lá lidávamos com moeda angolana. Não é? Não era o escudo. Não era o escudo, era moeda específica. E então, pronto, todas as pessoas que vinham em fuga para Luanda queriam regressar à metrópole, chamada Metrópole, o mais rápido possível. E então todo o dinheiro angolano que tinham queriam trocar por escudos. Está a ver? E então o que é que nós fizemos? Nós na altura começámos a ver isso e pensámos, nós vamos mandar vir escudos, pelo menos temos um reforço de capital para podermos viver aqui em Luanda mais ou menos uma vida razoável, e depois tínhamos o privilégio desse dinheiro que tínhamos mandado vir, depois entregávamos em dinheiro angolano na companhia e recebíamos outra vez aqui em escudos. Eu posso lhe dizer que chegou a estar a 100%. Essa troca de dinheiro chegou a estar a 100%. E isto diariamente acontecia. Nós estávamos, por exemplo, numa esplanada, mesmo no centro de Luanda, e nós vimos pessoas a chegar àquela zona central completamente a sangrar da cabeça, com os carros todos partidos. Pronto, já era o dia-a-dia. Era Luanda, estava a encher-se de pessoas que vinham de todo lado. Pronto, uma coisa que me traumatizou muito foi ver crianças abandonadas que chegavam ali e viviam nas caixas das caminhonetas, dos carros e não sei o quê. E o mais grave, o trauma dessas crianças era tão profundo que eles mantinham-se por ali a pedir dinheiro e pronto, e o passatempo dele, a maior parte dessas crianças estavam viciadas já na liemba. Liemba era droga, pronto, era uma droga, que é a marijuana. Sim. Pronto. Agora pode imaginar o que é. Crianças fora com menos de 10 anos. Sim. 7, 8, 9, 10 anos, 12 anos. Em grupo, e depois, quer dizer, havia já lutas entre eles para conseguirem comer, etc. E isto
vem-se a agravar cada vez mais a cidade começa a ficar apinhada. E depois há uma crítica que eu faço, que é a seguinte, que não tem nada a ver com esta matéria, é que depois eles não conseguiram que as pessoas retornassem aos seus pontos de origem. Sim. E continuaram, cada Luanda aquilo ficou superlotado, não é? Pronto, e depois quando... Isso é também outros problemas, se criou outros Exatamente. Depois da sua estadia em Luanda, regressou a Portugal quando? Regressei no dia 5 de outubro de 1974. E para si, como é que foi a reinserção na vida civil? Quer dizer, foi um pedaço complicado, não foi fácil, porque ao fim e ao cabo nós, enquanto estivemos lá, tínhamos as nossas regras, tínhamos um comportamento entre nós que não tem nada a ver com nada. Hoje não há comparação possível com isso, não é? Ou pelo menos ainda não a consegui encontrar. E entretanto nós chegámos aqui e depois começámos a verificar, pronto, havia liberdade, havia isto, aquilo e outro, mas havia também muita coisa que não tinha mudado. E essa coisa que não tinha mudado, pronto, incomodava muita gente, não é? Sim. E isso causava-me algum transtorno. Pronto, eu vim e de um momento para o outro vejo-me a trabalhar num escritório, que era o escritório onde eu trabalhava. Sim. Já tinha trabalhado antes do serviço militar. Pronto, e vejo-me condicionado ali um ramo-ramo de pessoas que eu nem conhecia já muito bem, porque já não convivia com elas há muito tempo, e com uma agravante, quer dizer, eu, quando estava a trabalhar nessa empresa, era estagiário de primeiro ano. Sim. E quando regressei, continuei como estagiário de primeiro ano. Ou seja, o seu posto ficou completamente igual, independentemente... Exatamente, porque as leis eram para se cumprirem, não é? Claro. E não se cumpriram. Quer dizer, eu chego como se não tivesse acontecido nada. Está a ver, pronto, e depois isto começa a haver, pronto, uma interrogação, e porque é que não atualizaram a minha categoria? Porque eu tive, ao fim e ao cabo, ao serviço do país, não é? E tenho ter uma regalia que é essa, é que cheguei de novo ao meu local de trabalho, deveria ter as mesmas regalias que as outras pessoas tiveram, das promoções, dos aumentos de vencimento, dessas coisas todas. Uma equiparação ao seu serviço militar. Pronto, é que nós ali, ao fim e ao cabo, éramos uma equipa muito coesa, muito amigos uns dos outros, entendíamos-nos bem, levámos aquilo sempre numa desportiva para que tudo corresse bem, porque havia, pronto, eu não sei se da outra vez contei, mas há um companheiro nosso que em determinada altura o indivíduo farda-se, veste a roupa militar, pega na malinha e vem-se embora. Quer dizer, onde é que está o fulano tal, onde é que está não sei o quê, e fomos a encontrá-lo já a caminho na picada, correndo um risco tremendo, não é? Que vinha-se embora. Está a ver, pronto, isto era o dia-a-dia, quer dizer, nós estávamos ali sob pressão e tivemos sob pressão aquele tempo todo. Sim. E quando chegamos aqui, estamos a ser confrontados com N problemas que nos incomodam, continuam-nos a incomodar e muito mais do que nos incomodavam. Porque, pronto, para já chegamos a uma sociedade que tinha mudado, mas tinha mudado uma parte, a outra parte da sociedade Qual foi a parte que achou que não mudou? Não, quer dizer, vamos ver, a polícia política não se evaporou. Sim, os seus componentes ainda... Exatamente, essas pessoas não desapareceram. Essas pessoas não desapareceram. Mas essas pessoas não desapareceram. Exatamente, e com cargos, e com não sei o quê, e pronto, e com poderes em determinados lugares, etc.
Pronto, tanto que nós verificamos que em determinada altura o processo de democracia teve em risco por várias vezes, não é? Sim, claro. Eu acho que se o Sr. Tavares achar que tem essa disponibilidade. Pois é, parece-me que sim, quer dizer, há de facto um ponto que eu gostava de acentuar, que é esse que, pronto, eu sempre pensei que terminado aquela fase, pronto, em que se ia entrar na descolonização, nunca pensei que a guerra se mantivesse por tantos anos, não é? Manteve-se pelo menos por mais 20 ou 20 e tal anos. Sim. Pronto, isso é que eu tenho a lamentar, não é? Pois, mas aí já não foi do alcance da política portuguesa. Exatamente, sim. Já Exato, foi, infelizmente. Já não temos nada a ver com isso. Pois. Então, sendo assim, eu acho que damos este episódio de podcast terminado. Agradecer mais uma vez à Liga dos Combatentes do Núcleo de Évora por nos terem cedido o espaço e ao Sr. Joaquim Tavares por nos ter emprestado o seu tempo e ter feito o seu testemunho. Muito obrigado também e olha, foi com prazer que tive aqui à conversa a recordar algumas coisas, pronto, umas mais interessantes, outras coisas. Obrigado.